o Felca soltou o que eu acredito ser o vídeo mais importante desse ano. Ele vai falar sobre adultização, que é um termo que me importa muito porque eu já trabalhei nessa área de educação por muito tempo. A internet conseguiu fazer o que eu acreditava ser impossível. A gente já viu novela, TV, programa de auditório, tentando colocar a criança como centro da atenção. Mas colocar a criança como objeto e como produto da forma que foi colocada é novo até pra mim. E o mais triste de tudo é que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. E a gente não tá falando de pouca grana. Dessa vez a gente não tá vendo o Felca bater boca com Beth ou utilizando da pós-ironia pra passar os seus pontos. A gente tá vendo ele fazer um vídeo de 50 minutos de caráter praticamente jornalístico de um assunto que a gente não pode rir: a adultização. Ou não deveríamos rir. Quando crianças e adolescentes são pressionados pela sociedade, pelas redes sociais, pelos adultos que são responsáveis por eles a se vestir e se comportar como adultos. A questão aqui é que o Felca não ficou só no conceito do que é a adultização. Ele pegou rosto, ele pegou perfil e mostrou os nomes que são os que estão levando isso à frente, esse tipo de narrativa asquerosa à frente. Mas é claro, é muito mais profundo que isso e a gente vai começar a destrinchar a partir de agora. Então, caso você seja uma pessoa sensível com esse tipo de pauta, esse tipo de assunto, talvez não seja o melhor vídeo pra você. O Felca não poupou ninguém nesse vídeo, mas o principal nome que aqui aparece é o Ítalo Santos. O Ítalo Santos é conhecido por ter uma casa de influenciadores mirins, adolescentes, quase um BBB da puberdade. E o Felca vai acusar o Ítalo Santos diretamente de sexualizar e expor esses adolescentes. E até há pouco nós não tínhamos visto o Instagram fazer nada, mesmo com diversos avisos e diversas denúncias de vários influenciadores. Mas, depois do vídeo do Felca, a Meta, o Instagram, enfim, que o seja, decidiu fazer a coisa certa: banir a conta do Ítalo. Primeiro, que as plataformas só vão se mover quando a vergonha é maior do que a preguiça que elas estão sentindo. E o segundo, que dá pra fazer a diferença, mas vai custar caro, vai ter perseguição, e nós não deveríamos depender de um youtuber pra colocar a cara pra bater e alguma coisa mudar, efetivamente. A gente não tá falando de um erro inocente, é colocar a criança em um risco genuíno e fingir que não viu até efetivamente ser obrigado a ver. Essa é a postura das redes sociais. Eu quero trazer aqui um pouco também de um ponto mais pedagógico dessa história inteira. E do ponto de vista pedagógico, a adultização não é só sobre estar certo ou errado. É uma falha grave na formação do pensamento crítico, que vai acompanhar essa criança ou esse adolescente até o final da sua vida. Educação não é só ensinar a ler, escrever e fazer conta básica. É ensinar a pessoa a como ler e entender o mundo que ela vive. E hoje, a gente não pode ser hipócrita. Esse mundo que as pessoas vivem é um feed praticamente infinito, e a gente vê crianças que têm contato com os reels do Instagram antes mesmo de terem contato com o próprio nome. Quando uma criança é exposta a padrões adultos antes de ter a maturidade para entender o que ela efetivamente vê, ela não tá aprendendo, ela tá sendo moldada, esculpida a uma imagem que não é adequada a ela e que ela não escolheu. Essa criança vai absorver gostos, gestos, discursos, formas de falar, sem o entendimento do contexto por trás disso. E sem o contexto, a gente até pode achar normal. Ou então, a gente só tá desensibilizado por ver tanta desgraça em tão pouco tempo. Vai saber, né? E aqui que a questão pedagógica precisa entrar. A escola, a família, tem que ser espaços de desnaturalização. Quando eu falo que família, amigos e a escola precisa ser um espaço de desnaturalização, o que eu tô dizendo aqui é que a gente precisa ajudar a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto a entender e enxergar além do que parece normal ou cotidiano. Porque muita coisa que aparece na internet, principalmente nessas redes sociais mais rápidas, é feita para parecer natural, mas não são naturais. Tá todo mundo performando, tá todo mundo com um personagem na frente dessas câmeras. As poses, as roupas, as atitudes que pareciam outrora normais para aquela
galera na internet, na verdade são construídas de forma minuciosa para ganhar seguidor, ganhar like e muitas vezes até para explorar dessa inocência da criança. Então a gente entende o desnaturalizar como o processo de perceber que nem tudo que tá na nossa frente é verdade ou é saudável. Então a gente vai se questionar coisas do tipo: será que isso é legal para mim? Será que é verdade ou só parece que é? E a gente vai guiar a criança também para se fazer esse questionamento. Isso permite com que a criança não aceite tudo passivamente, como se ela estivesse no banco acompanhando alguém que está dirigindo um carro, mas sim que ela comece a desenvolver um olhar crítico que é fundamental para ela crescer com saúde física, mental, espiritual, que seja, e segurança. Mostrar que nem tudo no Instagram é real, que certas poses e certas roupas não são brincadeira, às vezes machuca alguém, ou até mesmo pode machucar essa criança. Ela vai passar por um período de luto, porque se a criança não aprender e não conseguir interpretar o que ela vê, ela vira presa fácil para pessoas que querem explorar essa curiosidade e inocência dela. E a gente sabe que isso não falta na internet. E o que o Felca faz nesse vídeo é efetivamente um ato pedagógico. Ele deu nome, contexto, mas principalmente ele deu voz às vítimas dessa situação. Algo que a gente deveria ver acontecer dentro das escolas, das nossas casas, dos meios de convívio que tem criança, mas nem sempre é verdade. Então, esse movimento se mostra novamente importante. Eu queria também trazer um pouco aqui de uma visão mais fenomenológica pautada em Herzl. A grande questão aqui é a gente sair do é certo, é errado e fazer perguntas como o que está sendo dado para a experiência dessa criança. Herzl basicamente vai falar que a gente tem que enxergar as coisas como elas mesmas, olhar a experiência como ela é vivida. É um trabalho de observação que é complexo, que é árduo, mas é extremamente necessário. Quando a gente faz isso, a gente percebe que uma criança, que o mundo, na verdade, de uma criança hoje, não é a rua, ou o quintal, ou uma bateção de bola. É a tela que está na frente dela. O feed que se apresenta na consciência dela todos os dias vai ajudar ela a formar o que ela entende como realidade. Esse feed, ele não é neutro. Ele é cheio de imagem sexualizada. Ele é cheio de padrões e comportamentos adultos e códigos que uma criança não tem capacidade ainda para decodificar. Para Herzl, basicamente todas as nossas experiências sedimentam o nosso entendimento de mundo, dão base ao nosso entendimento de mundo e vão formar os melindres do como enxergamos ele depois. Quando a infância inteira é atravessada por esse tipo de conteúdo, não é só uma fase ruim, é a formação da estrutura da consciência dela. E nesse cenário tão desgraçado, não sobra espaço para a criança viver a infância como infância, efetivamente. A criança vai viver uma simulação apressada de vida adulta. Isso não é só acelerar uma etapa de desenvolvimento, é roubar etapas que não vão voltar mais. É uma das violências mais cruéis que alguém pode passar. Bom, a gente precisa falar um pouco aqui sobre luto também, que geralmente ninguém gosta de falar. Luto aqui não é necessariamente por alguém que morreu. As pequenas perdas da nossa vida também são luto. Um ônibus atrasado, uma questão que deu errado, uma frustração do dia a dia. Mas nesse caso, a gente está tendo um luto por um pedaço de vida que não aconteceu. E esse luto vai permanecer com esta criança ou esse adolescente pelo resto da sua vida material. É uma infância que é atravessada com a adultização, não tem como ser recuperada depois, mesmo com muita terapia. Não tem volta, não tem replay. É bizarro. E o mais cruel de tudo é que muitas vezes quem perdeu essa infância nem percebe que perdeu essa infância. E quando percebe, esse luto bate todo de uma vez. A criança, o adolescente vai achar que tá ganhando maturidade, quando na verdade ela só foi privada de algo que ela nunca mais vai saber como é. Literalmente, essas pessoas perdem a chance de ser crianças. Quando uma criança é ensinada a se enxergar como objeto de atenção sexual, ela não tá crescendo. Ela, de novo, tá
pulando etapas. E o impacto disso é brutal. A gente pode pensar em ansiedade, distorção de autoestima, problemas com a própria imagem, vulnerabilidade a abusos. O que essas redes estão chamando de trend, eu chamaria de trauma. Basicamente a semente do trauma. A grande questão aqui é, quando a gente vê essas crianças sendo sexualizadas de forma tão voraz, qual é o futuro dessa criança de alguma forma? Ela vai entender que aquilo foi um período da vida dela, ou aquilo vai sedimentar e gerar um sentimento de que ela só tem valor enquanto ela rende alguma coisa, ela só tem valor enquanto o corpo dela está bem. O que está sendo colocado nessas cabeças? O que eu achei legal também é que o Felca não parou só na denúncia. Ele falou da ONG Childhood Brasil, falou do Disque 100, botou as descrições das ONGs nas coisas, porque, de verdade, se a gente não se mexer, próxima vítima pode estar na nossa rua, na nossa sala, na nossa casa, na nossa sala de aula. E, diferente do mundo real, que a criança até pode gritar para pedir ajuda, na internet é muito mais difícil. Depois do vídeo, a gente viu vários criadores de conteúdo fazendo reacts, falando sobre, jornalistas e até a autoridade se meteu no meio dessa pataquada. E sim, a conta do Ítalo Santos caiu, graças aos deuses. Mas sabe o que me incomoda genuinamente? É que toda vez que alguém levanta esse assunto, a reação é sempre: nossa, que absurdo. E 2 dias depois, a timeline tá limpa e o assunto é efetivamente esquecido. É assim que eles, os pedos que se beneficiam disso, vão conseguir o que eles querem. É assim que eles ganham, de alguma forma. A gente já viu que as plataformas de redes sociais têm uma grande responsabilidade aqui. YouTube, TikTok, Instagram, são os espaços onde essa adultização ocorre com mais facilidade e também onde mais se propaga. Mas até hoje, a regra está sendo empurrar com a barriga o máximo que der e só agir quando a pressão pública fica forte demais. A gente já viu algo parecido com isso com o Elsa Gate, lá de 2012, 2013. O Felca mostrou que sem denúncia, sem barulho, sem escândalo, eles não vão mover uma palha. É um sistema que vai gerar lucro, engajamento e vai crescer justamente com conteúdos polêmicos, sensacionalistas ou que até podem ser prejudiciais. Então fica a pergunta aqui: será que essas plataformas realmente querem proteger a infância ou elas só querem manter o lucro? E vocês já sabem o que eu penso. O papel dos pais nessa situação inteira é não só culpa das plataformas, né? Mas os pais têm uma responsabilidade ali, que é acordar para este problema, olhar para este problema de forma genuína. Não adianta só proibir ou controlar o tempo de tela. Tem que conversar e fazer a pessoa entender. Eu acho que conversar é uma palavra muito leve, na verdade. Eu acho que o melhor termo aqui é dialogar. Precisa ensinar essa criança e esse adolescente a questionar, procurar padrões de comportamento e identificar quando algo ali tá fora da realidade dela ou faz mal. E mais, tem que estar presente. Mostrar que a vida não é só o que aparece na tela e que existe o offline também. O estar presente também vem num sentido de cuidado, de alguma forma. Cuidar com o que está vendo, cuidar com como está vendo e não só o tempo de tela per si. Bom, que é possível ser criança, né? Ensinar que é possível ser criança com erro, com aprendizado e que não precisa se acelerar ou querer pular etapa nesse sentido. E também sem ignorar a realidade material como ela é. Hoje, celulares são extremamente importantes para a vida cotidiana da criança. Computadores, celulares e tudo mais. Eu fui professor por alguns anos e esse tema é bem importante para mim. Eu vejo em cada criança que foi mostrada no vídeo do Felca um pouco dos meus antigos alunos, que eu espero que estejam bem hoje. Eu lembro, na verdade, da pressa que eles tinham em crescer, em fazer coisas de adulto. E em algum nível eu até entendo o quanto isso pesa. E o nosso papel como adulto aqui é servir como breque, como protetor, como um escudo, para que essas crianças e adolescentes não se percam. Falar não, botar freio, mesmo que gere frustração na criança. A nossa obrigação aqui como adulto não é só fazer a criança se sentir bem, mas de vez em quando apresentar essas frustrações pra ela. Eu não vim aqui só pra falar de criticar ou apontar o dedo na cara dos pais, nada do tipo. Eu quero trazer também uma forma de mitigar o problema. De uma forma que é complexa e densa, mas eu acredito que seja mais efetiva. Educação e responsabilidade coletiva. Não adianta a gente tentar jogar pros outros. Nós temos parte nisso.
nem que seja denunciar um post no Instagram quando aparece. Tentar criar projetos ou aulas, videoaulas, qualquer coisa nesse sentido que ensinem sobre o uso saudável da internet, ou pelo menos o uso crítico da internet, que vão ajudar a identificar abusos e como denunciá-los, e que vão promover espaços seguros para esse desenvolvimento efetivo da infância. O vídeo do Felca, para mim, é só o começo desse debate. E eu rogo a todos os deuses que esse movimento seja uma verdadeira mudança no status quo das redes sociais. O que a gente faz daqui pra frente pode mudar o futuro de muita gente. É uma chance de perdermos menos infâncias. A internet não vai parar sozinha, nem o algoritmo, nem as plataformas. Quem efetivamente tem poder de parar essa história somos nós, como consumidores e como pessoas que usam. Então, se você tem um filho, um sobrinho, conhece uma criança, um filho de um amigo, começa a prestar atenção. Avisa os pais. Não fecha os olhos, não deixa essa merda passar. De novo, denuncia caso necessário, conversa quando necessário, acolha quando necessário e participe da vida dessa criança, desse adolescente. Porque a infância não é exatamente um produto. Não é um vídeo, nem uma trend. É um direito primordial, praticamente. E a gente tem que defender isso antes que seja tarde demais. No mais, eu gostaria de agradecer a todos os nossos membros e eu vejo vocês no próximo vídeo.